Paz do Senhor, irmãos, amém? Mais uma vez, Deus abençoe no nome de Jesus. Felizmente não deu para a gente fazer a live, então a gente vai fazer esse vídeo aqui para a gente passar um pouco da lição, tá joia? Para que o vídeo não fique muito longo, queridos, eu vou me ater apenas ao objetivo, tá, de cada um dos nossos dos parágrafos, tá bom? Então aí fica um vídeo menos curto, né, ou melhor, mais curto, aliás, tá bom? E fica mais fácil para os irmãos compreenderem qualquer dúvida, como eu falei, é só entrar em contato com a gente, tá joia? Então, como eu falei, a gente vai estar dando essa sequência da série, né, Porque Sou Cristão, e a gente vai estar falando lição 3, Sou Cristão por causa da cruz de Cristo, né, aquilo que Cristo fez na cruz por mim, tá bom? Então, o primeiro tópico aí, na verdade, vai ser a introdução propriamente dita. Nessa introdução, a gente está querendo colocar para os irmãos, apesar que eu já acredito seja do conhecimento, né, o que era, o que significava, na verdade, né, a morte na cruz nos tempos de Cristo, tá joia? Então, o que era considerado, né, que era uma coisa que a própria Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, e também no Império Romano, eles tinham a morte na cruz como se fosse a morte mais vergonhosa, ou a pena mais vergonhosa. Então, nenhum cidadão romano ele era condenado à morte, né, de cruz. Poderia ser condenado à morte, mas não à morte na cruz, tá joia? Porque era considerado algo repugnante para um cidadão romano, tá bom? Isso aí será apenas a introdução. Como eu falei com os irmãos, né, é bom a gente a procurar ler todo um parágrafo, né, e depois fazer um comentário do parágrafo em si. Que às vezes eu percebo que a gente lê um pedaço, comenta, ou pega aquele texto e faz um comentário em cima do texto, isso acaba alongando muito, né, o nosso comentário da lição, e aí a gente acaba perdendo o foco, tá? Aqui entram outras questões, e é bom que a gente comente bem, explique bem o parágrafo e permita que as pessoas dialoguem com a gente acerca do parágrafo, tá bom? Então, o primeiro parágrafo propriamente da lição, né, por causa da cruz de Cristo, nós vamos entender o porquê que nós temos a cruz como nosso, né, principal símbolo do cristianismo, tá? Então, o primeiro motivo é porque Cristo morreu na cruz para expiar os nossos pecados. Então, a gente vai ver que a cruz de Cristo é a base pela qual Deus pode perdoar o pecado. Vai ter uma pergunta, né, que vai dizer mais ou menos assim, por que Deus, né, sendo tão amoroso como ele é, e de fato ele é amor, por que ele não poderia nos perdoar, né, sem a necessidade da morte de Cristo na cruz? Tá joia? Então aí surge duas respostas para essas perguntas, e o foco a gente quer mostrar justamente nessa questão de Cristo ter morrido na cruz por nós para expiar os nossos pecados. E talvez porque pessoas podem perguntar por que Deus não perdoa sem a necessidade da cruz, é porque as pessoas realmente não levaram em conta a gravidade do pecado. Então, nesse parágrafo, a gente quer que as pessoas entendam realmente a gravidade, né, do pecado, e por isso foi necessário Cristo, né, morrer naquela cruz, né, mostrar para eles que esse pecado ele cria, né, verdadeiramente uma distância, né, ou uma barreira entre nós e Deus. E a única forma, né, dessa barreira ser quebrada é literalmente através, né, da cruz, através, né, do sacrifício de Cristo. Tá? É mais ou menos como que Deus poderia punir um pecado, né, ou seja, dada a justiça dele, como é que Deus poderia perdoar um pecado, né, devido à justiça. Então, como que ele poderia deixar de punir alguém, né, baseado no amor dele, tá joia? Ou como ele poderia, na verdade, deixar, né, de amar uma pessoa, de praticar o amor e esquecer da justiça. Então, a cruz, a gente vai ver que ela resolve essa questão, né? Se Deus é amor, então poderia perdoar sem nenhum sacrifício, como Cristo fez, tá joia? E se Deus é justiça, como ele perdoar sendo justo? Então, teria que ter uma punição. Então, essa questão do amor e da justiça de Deus, na verdade, é um dilema, né, divino, entendeu? Que às vezes a gente acaba não compreendendo, né? Como uma pessoa que ama vai punir, ou como não punir, né, sendo justo, tá joia? Então, esse dilema, a cruz resolve isso, tá joia? Ou seja, Cristo, né, ele pagou por amor, ele pagou o preço que era para nós, tá joia? Então, o motivo de Cristo morrer na cruz é como se fosse para que ele pudesse cumprir,
tá? Reconciliar essa questão do amor e da justiça. Por amor que ele tem a nós, ele sofreu a justiça de Deus, ele sofreu o castigo que era para nós, tá bom? Então, esse primeiro tópico aí, quando vai falar a respeito da cruz de Cristo, porque Cristo morreu na cruz para expiar os nossos pecados. Então, ele morreu, né, no nosso lugar, e foi um bode expiatório, né, a respeito de nós, ele morreu em nosso lugar, tá bom? Então, o foco seria, né, no primeiro tópico nosso, seria justamente desse entendimento para as pessoas, tá bom? A segunda coisa, ou o segundo tópico que nós vamos estar falando, é a respeito que Cristo morreu para revelar o caráter de Deus, tá joia? Então aí a gente vai compreender melhor esse primeiro tópico, entendendo o segundo. Por quê? Se Cristo, né, morreu na cruz, ele morreu para justamente revelar o caráter de Deus. E qual é um dos principais caráteres de Deus? Primeiro, ele é um Deus justo, tá joia? Ele é um Deus justo. Tá? E também Deus é um Deus de amor. Então, como conciliar isso? Às vezes, querido, até surge perguntas que podem, né, surgir, como associar esse amor de Deus com tantas mazelas, com tantos problemas, com tantos conflitos, com tantas dores, né, que o homem passa. E quando eu falo de modo geral, mesmo aquele que serve a Cristo, né, também passa por alguns momentos difíceis, e também aqueles que não servem a Cristo, tá? Então, como a gente conseguir entender isso? Então, a gente vai ver que, primeiro, Deus é justo. Então, eu acredito que todo e qualquer ato nosso vai sofrer, né, uma consequência, tá joia? Isso é visto diante da Bíblia em todos os momentos, tá bom? Então, a gente precisa entender essa questão do caráter de Deus, dessa justiça e desse amor de Deus, e quando a gente compreende isso, a gente consegue dar uma resposta, né, para essa questão do sofrimento humano. Às vezes as pessoas falam que é difícil explicar, não, a Bíblia ela não foge, né, dessa pergunta. O que a gente quer mostrar para as pessoas que quando eu penso nessa questão da justiça e do amor de Deus, alguns podem dizer, mas Deus às vezes é injusto por causa de algumas situações, né, que nós passamos. Mas se eu conseguir realmente compreender o amor de Deus, né, dele entregar Jesus, né, na cruz por cada um de nós, se eu conseguir realmente valorizar isso, eu vou entender que a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, das nossas dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, está mais relacionado com as nossas ações. E quando eu consigo olhar para a cruz de Cristo e ver o amor dele por mim, eu vou entender que Deus realmente nos ama e que o amor dele já foi demonstrado naquela cruz e que a situação que porventura eu venha passar no meu dia a dia, eu venha passar na minha vida, não anula nem diminui esse amor de Deus por nós, tá bom? Então, no segundo tópico, a gente vai enaltecer essa questão desse caráter de Deus dentro dessas duas colocações, que Deus é justo, tá bom? Deus é justo, né? E às vezes nós também temos uma falha em querer julgar as coisas ou entender o juízo de Deus baseado na nossa justiça. Então, todos os atos de Deus são justos, tá joia? E esse amor de Deus, como eu falei que às vezes é difícil algumas pessoas entenderem o amor de Deus ou dizer que Deus é amor, que Deus ama o mundo, em um momento que a gente vive de tanta dor, tanta, né, maldade, tanta destruição, tanta crueldade. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu consigo realmente entender. Eu era merecedor de tudo aquilo que Cristo passou naquela cruz. Eu era merecedor. E se ele tomar essa iniciativa de morrer naquela cruz por mim, não, sim, Deus de fato, ele me ama. E a situação que eu estou vivendo agora não anula, né, nem diminui o amor de Deus por mim, tá bom? Deus nos ama, mesmo como nós ainda éramos pecadores, tá joia? O terceiro tópico, né, que serão 3 tópicos que nós vamos estar analisando, como eu falei primeiro, Cristo morreu para expiar os nossos pecados, sendo a cruz de Cristo, né, o único meio pelo qual Deus pode perdoar os pecados. O segundo motivo da cruz de Cristo é para revelar, né, o caráter de Deus, que é justiça e amor. Por ser justo, Cristo teve que morrer na cruz por nós, e a expressão máxima do amor é que ele fez isso por nós, não sendo merecedor, tá joia? E o terceiro tópico que a gente vai ver também é que a cruz de Cristo, Cristo morreu na cruz para conquistar todos os poderes do mal, tá?
Cristo morreu para expiar os nossos pecados, ele morreu para revelar o caráter de Deus, tá joia? Como nós já vimos, mas ele também morreu para conquistar todos os poderes do mal. É interessante, querido, que ainda que a gente vê no Novo Testamento, na vida dos apóstolos, nos anais da igreja, relatos de dores, relatos de sofrimentos, relatos de perseguição, relatos de açoite, de mortes por causa do Evangelho, uma coisa que você vê muito na palavra é falando a respeito de triunfalismo. É interessante que mesmo nessas circunstâncias, os apóstolos, os evangelistas, a igreja sempre falou de triunfo. E esse triunfo não está falando a respeito apenas, tá, de situações nossas aqui cotidianas, do dia a dia aqui. Está falando desse triunfalismo, ou triunfar sobre as obras do mal. Porque às vezes quando a gente fala de triunfar, de ser vitorioso, a primeira coisa que vem à nossa mente é eu conseguir um bom emprego, é eu conseguir ter um sucesso na minha vida profissional, é eu ter dinheiro, ainda que isso é bom, não tem nada de errado nisso, mas quando a Bíblia fala dessa questão de triunfar, está falando sobre triunfar sobre as obras do mal. Tá? Então Cristo morreu na cruz para conquistar todos os poderes do mal. É interessante quando a gente olha para essa questão de vencer todas as coisas do mal, que Cristo ele não lutou com as armas convencionais. É interessante, a gente teve questão de colocar um parágrafo que diz quando Cristo não venceu com as armas convencionais. Quando provocado, recusou retaliar. Quando agrediram, recusou usar recursos humanos. Quando odiaram, ele amou. Ele venceu por meio da sua obediência, amor, mansidão, conquistando a vitória moral e decisiva sobre os poderes das trevas. Então, quando a gente fala da vitória de Cristo, ou a vitória da igreja, nós não estamos falando apenas de conquistas humanas, que desfrutamos dela enquanto vida aqui. A gente está falando que realmente na cruz, Cristo venceu todos os poderes das trevas. Na palavra do Senhor, a gente vai ver por vários momentos, justamente eles alcançando ou acreditando nessa vitória, atribuindo tudo isso ao sacrifício de Cristo na cruz. Mais ou menos se os apóstolos dissessem, olha, se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos feito nada, nós não teríamos poder nenhum, nem aqui na terra e nem fora daqui, vamos dizer assim, no reino espiritual. Então, em outras palavras, está dizendo que nós não teríamos força nenhuma. Então, por isso que apesar de lutas, apesar de chicotada, apesar de mortes por causa do Evangelho, as pregações dos apóstolos eram justamente de vitória, de conquista. Paulo mesmo tem um texto, salvo engano, em 1 Coríntios, salvo engano, quando ele fala que, mas graças a Deus, em Cristo Jesus, que graças a Deus que sempre nos dá vitória em Cristo Jesus. Ele também fala que Deus já tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, apesar de toda a dor, toda a luta, toda a dificuldade que eles enfrentaram, eles sempre tinham um discurso de triunfar, de vitória, de conquista, porque realmente eles entenderam que a cruz de Cristo estava trazendo para nós, igreja, para nós que acreditamos na pessoa de Cristo, a vitória sobre o poder do mal, sobre o poder das trevas. Como, salvo engano, agora na escola dominical recentemente, a gente falou que o nosso maior problema, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque sobre o diabo, sobre os demônios, sobre as forças do mal, sobre as trevas, a Bíblia afirma que através do sacrifício de Cristo, Cristo confiou à igreja, Cristo atribuiu à igreja esse poder e essa autoridade. Então, o que a gente quer trazer com essa lição é que nós somos cristãos por causa da cruz de Cristo, por causa daquilo que a cruz revela para nós, por causa daquilo que a cruz representa para nós, tá? Que é literalmente, quando Cristo expiou nossos pecados, Ele perdoou nossos pecados, a cruz ela revela o caráter de Deus. Foi necessário Cristo ir por causa desse caráter de Deus, de ser justo, então ele tinha que punir o pecado. E quando eu olho para Cristo na cruz, é para a gente pensar o poder que o pecado tem sobre nós, ao ponto de Cristo ir numa cruz. Então a gente entender esse peso do pecado, tá joia? O quanto foi duro, Cristo ter morrido naquela cruz. Então eu preciso pensar realmente no peso do pecado, porque as pessoas ainda
pensa que pecar é só um errinho aqui, peço desculpa e vai por aí. E na verdade não é. O pecado sobre a vida do homem tem um peso terrível, né, que condena, que conduz o homem, né, à perdição. Então esse é o peso do pecado. E por causa desse peso do pecado, Cristo teve que morrer naquela cruz por nós. Mesmo Deus sendo amor, poderia ter perdoado todo mundo sem necessidade da cruz de Cristo, mas por causa do caráter dele, de ser justo e também ser amor, Cristo pagou um preço tão alto por nós. E, finalizando, como eu disse, Cristo morreu para conquistar os poderes do mal. Quando pensaram que ele tinha perdido, aí é que ele venceu. Tá joia? O vencido foi vencedor. O derrotado, na verdade, foi o vitorioso. E a cruz continua sendo o trono onde Cristo continua governando o mundo. E, finalizando, concluindo, né, porque sou cristão por causa da cruz de Cristo. Jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. É a cruz que dá credibilidade a Deus. No mundo real da dor, como adorar a um Deus que fosse imune a ela? Algumas religiões ou crenças apresentam seus deuses com semblantes vitoriosos que nunca conheceram a dor. Mas aí me volto para a cruz de Cristo e vejo sim uma figura solitária, retorcida pela dor, os pés cravados pelos pregos, a testa sangrando. E aí penso, este é o Deus por mim. Ele deixou a sua imunidade da dor para sentir a minha dor. E se ele fez isso, não há como não amá-lo e segui-lo. Então, esses deuses e outras religiões, né, como se eles fossem imunes à dor. Eles não sentiram dor, são vitoriosos. Mas quando nós olhamos para o nosso Cristo, ele tirou essa sua imunidade, né, à dor, ou seja, ele se permitiu sentir essa dor por mim. Então, quando eu olho para esse Deus, que ele se deixou sentir a dor por minha causa, de fato, não há como amá-lo. Então, um dos motivos pelos quais nós somos cristãos é por causa da cruz de Cristo. Espero, querido, que esse momento possa ter te ajudado ou te ajudar, né, aí a compreender a nossa lição e aquilo que a gente tem como alvo com essa lição é realmente fazer com que os nossos, né, irmãos e aqueles que estiverem nos acompanhando possam realmente, né, reconhecer o valor da cruz de Cristo. Joia? Que Deus continue te abençoando, né, grandemente em nome de Jesus. Mais uma vez, não foi possível a gente estar junto, né, concluir toda a nossa lição através aí da nossa live, tá bom? Mas que Deus continue te abençoando e aquilo que precisar da gente, né, conta aí conosco em nome de Jesus. Deus abençoe sua família, que você tenha reuniões aí extraordinárias, que Deus se faça sempre presente e traga cada dia mais experiências novas, né, para cada um de vocês. Deus abençoe cada um daqueles que Deus tem confiado a vida de vocês. Tenho certeza que vamos continuar avançando aí para a glória de Deus. Amém? Deus e Cristo os abençoe, no nome de Jesus.